Beleza? Então, ó, aí o que é que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó, usando a figura, a gente já sabe qual é a figura, ele diz o seguinte, aqui no exemplo 8.1. Então ele diz o seguinte, usando a figura 8.1a, lembra, fonte, capacitor, resistência. Fonte, capacitor, resistência. Se R é igual a 2K e a faixa de frequência é de 20 Hz a 20 kHz, calcule o valor de C necessário para que ele funcione como um capacitor de acoplamento. Ó, tenho que usar a regra 10:1. XC deve ser quanto? Então vamos lá. XC é menor do que 0,1R ou R sobre 10, a mesma coisa, em 20 Hz. Bom, o valor da resistência não muda, né, pessoal? A resistência 2K, tá? De onde vem essa resistência, depois nós vamos estudar. Então, lembrem, XC menor do que 0,1 vezes 2K. Ó, 2K, 2000. Multiplicou, virou 200. Virou 200. Aí, então, XC tem que ser menor do que 200. Tá, mas como é que a gente calcula XC? XC é igual a 1 sobre 2πfc. O que é que eu já tenho? Ó, o XC eu já tenho uma condição para ele. Eu já tenho uma condição. E o F também. Então, como que eu vou fazer? Bom, isso aqui tem que ser... Desculpa. O XC tem que ser menor do que 200. Então, ó, eu pego 2πfc, passo para o lado de cá, vai ficar 1 menor que 200 vezes 2π vezes 20, que é 20 Hz, vezes o capacitor. Multiplico tudo isso aqui, passo para o outro lado dividindo, tá bem aqui, ó. E tenho o valor da capacitância. E aí o valor da capacitância deu 39,8 microfarad. Então, se eu usar um valor comercial para esse capacitor próximo de 39 microfarad ou um pouco maior, porque note que o C tem que ser maior do que esse valor, certo, pessoal? Tem aqui, ó, tem esse sinal aqui, ó. C maior, eu olhando da direita para a esquerda. C vai ser maior do que o 1 dividido por 200 vezes 2π vezes 20. Então, 39,8 seria o valor menor da capacitância. Eu posso usar um valor maior. Ok? Tudo bem? Então, se quiserem fazer um print screen aí, tá valendo. Ah, e se a frequência fosse de 20K? Pô, se a frequência fosse de 20K, o valor da capacitância seria muito menor. Porque ao invés de dividir ali, ó, por 1 vezes, dividir o 1 por 2π, 20, seria dividido por 20.000. Então o valor da capacitância seria muito menor. Tá? Então não teríamos problema. O problema é trabalhar com valores de capacitâncias maiores. Tá? Por isso que a gente fala de ponto crítico. Beleza? Aí, ó, ele começa aqui a análise CC novamente, tá? Ele coloca aqui o seguinte, ó, a figura 8.2, aquela figurinha que tinha um curto e o resistor. Era a fonte, eu vou voltar aqui só para a gente não ficar em dúvida, tá? O capacitor já tinha sido calculado, portanto ele virou um curto, tá vendo? Ó? É essa figura aqui, ó. Ok? Desculpa, aqui ele ainda está falando com o capacitor, tá certo? Ele ainda está falando com o capacitor, porém, a gente já fez o cálculo do capacitor, o capacitor não altera no cálculo do ponto quiescente. Por isso que ele é chamado capacitor de acoplamento, tá? Aí ele fala assim, a figura 8.2a mostra um circuito com polarização da base. A tensão CC na base é de 0,7. Lembra? É aquela queda de tensão. Pessoal, desculpa. Não, pô, foi mal. Total viagem que eu fiz aqui. A figura 8.2a foi aquela primeira figura que a gente começou. Ó. É essa daqui, beleza? Ó. Tá aqui, ó. 8.2. Desculpa aí. É essa figura aqui que tem a polarização na base. Ok? E que da base para o terra é o VBE. Ou seja, 0,7 volts. Desculpa aí pela enrolada, tá?
Aí ele diz, mostra um circuito com polarização da base. A tensão CC da base é 0,7 volts. Como 30 volts é muito maior que 0,7, a corrente na base é aproximadamente 30 dividido por 1 mega. Na verdade, ele fala aproximadamente, porque na verdade seria 30 menos 0,7, que vai dar 29,3, que é aproximadamente 30, dividido por 1 mega, ou seja, diferença de potencial sobre o resistor, que vai dar a corrente de base. Aí a corrente de base, míseros 30 microamperes. Com um ganho de corrente de 100, que ele tinha colocado lá o beta CC de 100, a corrente de coletor 3 miliamperes. Se a gente vai pela malha de capacitor, de coletor, 30 menos a queda de tensão sobre o resistor de coletor, que é de 5K, nós temos aí 15 volts caem em cima do resistor de coletor e 15 vão para o coletor. E esses 15 volts é que nos dá o ponto quiescente. Então, o ponto quiescente aqui, né, o ponto Q que a gente tem para esse transistor seria o quê? Então, o ponto Q, ele seria IC de 3.000, VCE de 15 volts e IB de 30 microamperes. Beleza? Então, o ponto quiescente é esse conjunto de três coordenadas aqui. Lembrando, temos a reta de carga, certo, pessoal? Nós temos aqui a reta de carga. Ó. Aqui vai ser 30, que é o VC. Né? E aqui a gente vai ter, se o VC fosse 0, nós teríamos o IC... se o VCE fosse 0, né? Então, nós teríamos o IC 30 dividido por 5. 30 dividido por 5. Então, 30 volts dividido por 5K. Ou seja, isso aqui vai dar 6 mili. 6 mili. Então, 6 miliamperes. Ele está colocando o ponto quiescente em 3 mili. Então, ele está bem aqui. Ó. Ele está no ponto central da reta de carga. Para não deixar dúvida que a gente está na região ativa da reta de carga, tá bom? Professor, no exemplo, ele fala VC igual a 15. Não, VC diferente de VCE, tá? A reta de carga, ela tem uma equação, tá? Que IC é igual a VCC, VCC menos VCE sobre RC. O VC, que ele está dizendo aqui, ó, não é o VCC, tá? Vamos lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho o VC, ó. E aqui eu tenho o VE. Ou seja, daqui para cá eu tenho o VCE. A corrente IC desce bem aqui, ó. E a corrente IB faz isso aqui, ó. Ok? Beleza? Então, o VC é aqui. O VCC é de 30. Ó, o VCC é esse cara aqui, ó, 30. Aí a queda de tensão, já que a corrente IC é de 3 mili, pela relação IC igual a beta IB. Então, temos IB, multiplicamos por 100, encontramos IC. VC, VCC menos IC vezes RC, tá vendo? Aí fecha. Beleza? Então, a reta de carga é essa daqui, ó, para esse problema é essa daqui. E ele colocou o ponto quiescente exatamente no ponto médio
Pode ver, ó. Aqui é 15, aqui é 3. Sacaram? Então, nós estamos na região ativa. Então, nós temos um amplificador. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa aí para a gente comentar? Ou tá sossegado e eu posso ir para frente? Beleza. Então, ó, hora do print screen aí. E vamos em frente. Beleza. Aí, ó, circuito amplificador. Beleza. Aí é aquela figura aqui, ó, 82B. Tá? Lembrem, o capacitor aqui a gente já vai calcular o capacitor, né? Para que o capacitor sirva como acoplador, tá bom? Aí ele vai falar, ó, ele vai falar aqui sobre os capacitores e tal. Ele diz, ó, na figura 82B, a fonte CA é de 100 microvolts. Como o capacitor de acoplamento é um curto para CA, toda a tensão, né, é a regra 10:1, toda a tensão CA da fonte aparece entre a base e o terra, não é? Ó, porque ela vem para esse ponto aqui, ó. Ela vem para esse ponto, que é a base. Então, essa tensão senoidal chega aqui na base, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui, uma tensãozinha, sinalzinho de tensão aqui, pequenininho aqui, ó. A ideia é que ele venha para cá sendo um sinal grande, mas não tão grande assim, mas porém maior do que na entrada. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada, aqui é a saída. Beleza? Aí, ó, na figura 83A, vamos lá. Então, ó, 30 microampere, aqui é a corrente de base, 30 micro, e aqui a corrente de coletor, em 3 mili. Ah, Luiz, e essa ondulação? Bom, como a fonte é uma fonte CA de tensão, quando eu divido o sinal CA de tensão pelo resistor, eu tenho uma corrente CA. Obviamente. Então eu vou ter uma corrente CA. Aí, ó, corrente IB, corrente IC, vocês estão vendo que a relação continua, o beta continua. Aqui 30 micro, aqui 3 mili. E a tensão VC de 15. Só que notem, aqui eu tenho um ciclo para cima, aqui eu tenho um ciclo para baixo. Ou seja, quando eu estou no coletor, existe uma defasagem de 180 graus no meu sinal de tensão. E isso tem que ser previsto. Eu tenho que saber que isso acontece.